Frequências de saudação abertas, este é o episódio 55 do Dobra 9 Podcast, onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, desse que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Forget Me Not, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access, dia 5 de novembro de 2020 nos Estados Unidos, e no dia seguinte, dia 6 de novembro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. You're a healer. There's a patient. That's an order. Esse não é um episódio com frases marcantes, mas eu destaquei uma entre várias do Dr. Hugh Culber. Eles se sentem perdidos e desconectados. Eu digo a eles, eu estive sozinho e estive perdido. Ambos podem sobreviver, e sobreviver pode se tornar viver novamente. Vamos para a resenha. O episódio começa com a USS Discovery parada enquanto os droids DOT 7 fazem reparos e ouvimos o diário médico do Dr. Hugh Culber, que examina a tripulação e relata que eles ainda estão processando o salto no tempo. Ele os acha fisicamente bem, mas psicologicamente estressados. Nota que o objetivo de procurar o questor da Federação e da frota motivou alguns, mas outros ficaram muito abalados e estão isolados. Em particular, ele oferece aconselhamento para Kayla Detmer, a piloto, mas ela recusa. A Adira passa por exames médicos para tentar entender por que ela não tem acesso às memórias do simbionte tal. Culber e a Dra. Pollard veem que o simbionte está em torno dos órgãos vitais de Adira meio que para protegê-la. Ela não tem memórias de antes da união, mas sabe que pode falar 7 idiomas e preparar um rasperate bajoriano. A sua memória mais antiga é a fuga em uma cápsula de escape antes de ser resgatada pela Força de Defesa da Terra Unida. Culber sugere que a Discovery vá até o planeta Trio para buscar ajuda de especialistas no simbionte. Adira concorda. A Discovery salta para Trio, entra em alerta amarelo, ainda mais depois da recepção que ela teve na Terra, Aí eles abrem um canal de comunicações no planeta e recebem uma resposta holográfica do comissário Voss, que diz que a população Trio foi dizimada pela queima e estão ansiosos para encontrar um simbionte que retorna ao lar. Saru diz que enviará a Adira e um oficial médico ao planeta, mas não menciona que a Adira é humana e não Trio. Também cancela o alerta amarelo. Na engenharia, Saru aborda Stamets para discutir a sua saúde e, mais amplamente, o risco representado por uma única pessoa ser capaz de operar a unidade de esporos, especialmente com a escassez de lítica naquela época. O único navegador a bordo é o Stamets. Stamets está na defensiva, diz que ele pesquisou o assunto por mais de uma década antes que a descoberta do tardígrado a bordo da USS Glenn permitisse que ele fizesse saltos controlados. Saru observa que houve mais de 900 anos de desenvolvimento tecnológico desde então e que alternativas são necessárias para o caso de Stamets ficar novamente incapacitado. Tilly diz que está pesquisando uma nova interface para a unidade de esporos usando matéria escura, mas Stamets repele a ideia. Culber visita Burnham em seus aposentos enquanto ela analisa pistas coletadas por ela ao longo do último ano sobre a queima. Culber observa que a sala de estar de Michael está mais decorada do que antes e pede a Michael que acompanhe a Adira ao planeta como um suporte emocional. Ela também experimentou uma sensação semelhante de desorientação e perda. Culber descreve que a Adira está sofrendo como quase morrer ou ficar isolado. Michael, ainda um pouco relutante, aceita. No caminho para o hangar, a Adira pergunta por que Michael vai e ela diz que quer ir sozinha, mas depois muda de ideia, dizendo que não quer decepcionar ninguém. Ambos entram no transporte 31, a Adira pede a Michael que não diga nada que seja irritantemente inspirador. Michael ri, concorda. Enquanto isso, na sala de espera do capitão, o Dr. Culber entrega seu relatório a Saru. A tripulação está fisicamente sólida, mas não está saudável. Estão todos muito ansiosos devido às circunstâncias. Saru quer ajudar, mas os remédios típicos da frota estelar, dever, rotina, provavelmente não serão eficazes, assim diz o Culber. Como a Discovery é desconhecida no ano de 3189, a tripulação precisa se sentir conectada. Vamos para Trio. Michael e Adira pousam, caminham por uma floresta exuberante, com lagoas e peixes voadores saltando, plantas lindas, e encontram Voss junto com o guardião Shi e a líder Pav. Adira e Michael se apresentam, os Trio ficam confusos, porque eles descobrem um hospedeiro que não é um Trio. Shi pede a Adira para falar seus nomes, mas ela só sabe um, Adira. Os Trios se tornam hostis, já que as memórias não foram transferidas do simbionte para o hospedeiro. Voss observa que não há registro em mais de 2000 anos de uma união bem sucedida entre um simbionte e uma espécie não Trio, e ele chama essa união de uma abominação. Ele sugere remover o simbionte à força, embora Shi alerte que a separação forçada mataria o hospedeiro, alarmando Michael. Shi se desculpa e explica que há poucos Trio compatíveis com o simbionte, já que a sociedade foi devastada pela queima, e daí temos suas consequências. Ele diz que os simbiontes se juntando a humanos podem ser uma solução para o problema
problema deles. Pav diz que não removerão o simbionte à força, mas concorda com Voss que a união é uma aberração, ordena que Adira e Burnham deixem o planeta imediatamente. Após isso, no caminho para o transporte, Michael e Adira são abordados por Voss e dois homens com lanças, que atacam Adira para tentar recuperar o simbionte à força. Michael puxa o phaser, atira e atordoa todos eles. Voss se recusa a dizer o caminho para as cavernas de Makala, Michael atordoa ele também. O Guardião X se aproxima e se oferece para mostrar as cavernas. Na Discovery, Saru consulta o computador para saber como curar a tripulação. A voz do computador muda, dá um risinho, dá um pouco mais fluente e recomenda passar comédia de filme mudos, como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Saru, perplexo, ordena um diagnóstico de nível 10, mas o computador responde que ele está perfeitamente operacional. E o computador sugere uma noite de folga para a tripulação ou convidá-los para uma refeição. Lá em Trio, Shi leva Burnham e Adira às piscinas sagradas nas cavernas de Makala. Ele observa que, como o lar ancestral dos simbiontes, é o lugar mais provável que eles podem se comunicar com Adira, que diz que as cavernas parecem seguras. Adira pede a Michael para dizer algo inspirador antes de entrar na piscina e Michael diz: entra antes que eles atirem na gente. Saru oferece um jantar na sua sala para os oficiais sêniores. Ele diz que pro resto da tripulação deu uma noite de folga, que o jantar para a tripulação será um ritual para reavaliar e relembrar. Eles repetem uma breve oração, Philippa Georgiou lembra que ela não fez esse voto. Eles brindam um ao outro dizendo sim. De volta para Trio, Michael pergunta se Adira pode ter se unido contra sua vontade. E Shi diz que os simbiontes não podem sobreviver em um hospedeiro relutante e que Adira deve enfrentar qualquer que seja o problema. Adira, vestida com aquele tradicional vestido branco dos trios, entra na piscina, composta de um líquido leitoso e eletrocondutor. Shi coloca um orbe de Mitra para rastrear os níveis de isoboramina de Adira. Enquanto eles permanecem estáveis, Adira estará segura. Michael lembra Adira da mensagem de ser Natal é vital. Por alguns momentos, ela flutua de costas, começa a pipocar umas faíscas na superfície da água, os olhos dela brilham totalmente brancos, ou seja, ela entrou em comunhão com o simbionte. Voltamos para Discovery e o jantar de Saru. Tá lá todo mundo comendo, ainda em silêncio. O Culber pergunta sobre a tensão entre os Stamets e a Tilly, os Stamets se esquiva, Saru começa a contar uma história da sua vida em Kaminar, a equipe começa a jogar um jogo em que tenta falar na forma de um Haikai. Detmer se recusa a participar no início antes de começar a formar um Haikai sobre o sangue de Stamets. Ela se recusa a parar enquanto Stamets protesta, o resto fica todo mundo sem jeito assistindo. Ele cita seu rápido retorno ao trabalho após seu ferimento, mas Detmer argumenta que todos os postos da nave são importantes. A Tilly entra na briga, diz a eles para se unirem como uma tripulação. Stamets sai, Cobra acompanha ele, Detmer sai também, sai todo o resto. Lá se foi o jantar para o espaço, terminando com Georgiou dizendo que o vinho estava ótimo e vai embora também. Enquanto isso, estamos lá em Trio, o orbe de Mitra se quebra, indicando que a Adira está em perigo. Burnham quer entrar na piscina, mas Pav, Voss e vários guardas chegam e impedem. A Adira começa a hiperventilar, se contorcer na piscina e ela afunda sob o líquido leitoso. Pav autoriza Michael a entrar ainda com muita relutância. E os trios implantam estabilizadores neurais para permitir que ela se comunique com a Adira durante um curto período de tempo. Michael se encontra num lugar estranho, com fios coloridos flutuando no ar, e ela encontra a Adira, que diz que está presa e confusa. Um dos fios toca o pé dela e ela reage com dor. Se permanecer em um lugar por mais de alguns segundos, os fios a atacarão. Michael supõe que a Adira está naquele lugar para se conectar com seu simbionte, que os fios estão tentando se conectar com ela, não machucá-la. E aí ela permite que a conexão aconteça, a partir da ponta dos seus dedos. De repente ela acessa uma memória de si mesma em uma baia médica em pé ao lado de alguém que ela ama, Gray. Um trio presta a receber um simbionte. Na memória, eles se dão as mãos enquanto a Adira se pergunta se Gray continuará o mesmo após a união. No espaço ali na discussão, a Adira diz a Michael que ela e Gray eram órfãos e estavam a bordo de uma nave geracional em busca da sede da Federação. A Adira está estressada, tenta se afastar, mas Michael diz que ela não pode ser até que ela tenha acesso à memória completa. Retornando à memória, ela vê Gray, agora unido ao simbionte tal, tocando violoncelo em seus aposentos. E eles conversam, perguntando se Gray seria o mesmo após a união com o simbionte, mas que suas habilidades recém-adquiridas o tornaram meio perfeito. Gray diz que ele já era perfeito, mas diz que agora ele não é ele mesmo, apenas algo mais. A Adira questiona que parte é o Gray, que parte é um simbionte, que vem dos hospedeiros anteriores. Ele garante que a união é baseada na confiança entre o simbionte e o hospedeiro, assim como ele confia em Adira. Ela o presenteia com um presente de arte feito à mão, mas quando o Gray abre a caixa, a Adira sai
da memória, dizendo a Michael que ela tem que recuar. E a acusa dizer que ela só está interessada na mensagem de ser Natal. Mas Michael diz que seu interesse é garantir um futuro para todos e que a Adira nunca avançará sem enfrentar qualquer memória dolorosa que ela esteja suprimindo. A Adira volta para a memória quando o Gray abre o presente. O que encontra ali? Uma tapeçaria. Ela explica que muitas culturas transmitem histórias por meio de tapeçarias ou mantas, sendo que cada peça representa um momento ou pessoa especial. Então naquela colcha tem um painel que mostra uma vez que eles quebraram um replicador que não parava de produzir maçãs. Outro tinha um momento que eles jogaram um xadrez imaginário. Gray adora, agradece, diz que a Adira é uma gênia da arte, mas de repente um asteroide atinge a nave, danificando severamente os aposentos onde Adira e Gray estão. Adira chama os drones médicos para atender Gray, que foi atravessado por um fragmento da nave, ou seja, está empalado por ele. Os drones determinam que, olha, Gray vai morrer, mas o simbionte pode ser salvo. Adira se oferece para se tornar uma hospedeira, sabendo que as memórias de Gray e todos os hospedeiros anteriores seriam perdidas de outra forma. Então daí ela sai da memória para o espaço neural, agora está com mais calma, conversando com Michael, e ela vê os hospedeiros anteriores de Tal, incluindo Senna e Gray. Senna observa que a adesão de um humano é incomum, mas diz que Tal aceita Adira como hospedeira. Michael diz para Senna que sua mensagem lhe deu esperança. As manifestações desaparecem, Adira e Michael surgem na piscina de novo. She pede a Adira novamente, fale seus nomes, e ela responde, eu sou Caixa Tal, Jovar Tal, Madela Tal, Cara Tal, Senna Tal, Gray Tal, e eu sou Adira Tal. Os outros trio pedem desculpas pelo tratamento anterior que deram a ela, dizem que ela impactará as gerações futuras dos trios. Pav se oferece para ser o mentor de Adira, mas ela decide ficar com a Discovery enquanto procura a sede da Federação. Pav sugere que quando a Federação retornar, o planeta Trio considerará se unir à Federação novamente. Na Discovery, Saru lamenta sobre os restos do seu jantar que foi tudo arruinado. Tilly volta para agradecer a ele. Ele lamenta, diz, poxa, o Capitão Pike mostrou a conexão com a tripulação parecer algo fácil. Ela diz, a tripulação decidiu viajar juntos para o futuro e estão vivendo juntos com as consequências dessa decisão, mas com o lembrete de Saru da sua conexão mostra liderança. Stamets entra, pede desculpas a Tilly, pergunta sobre a pesquisa de esporos dela, e ela diz que estava examinando matéria escura e coeficiente de energia, mas não conseguia fazer a matemática funcionar. O Stamets diz que a ideia seria revolucionária e vamos pesquisar esse negócio aí. Lá na enfermaria, Detmer vai falar com o Dr. Culber, diz que ela não está bem, mas isso é difícil para ela admitir, e aceita finalmente a oferta do Dr. Culber para conversar algum dia. Em seguida, o computador da nave direciona a tripulação disponível para a área de transporte para uma surpresa, e lá eles assistem uma projeção holográfica de um filme mudo de Buster Keaton de 1924, o filme Sherlock Jr. Todo mundo ri, Linus oferece para Giorgio, que está com aquela cara de tacho, uma caixa de pipoca. Detmer e Stamets silenciosamente pedem desculpas e se abraçam. Lá atrás, Culber observa e fala para Saru que a tripulação teve que admitir que não estava bem antes de começar a sentir alegria e cura. Saru revela que o filme foi a ideia dos dados da esfera que começaram a se integrar aos sistemas da nave. A tripulação trabalhou para proteger os dados e agora parece que os dados estão tentando proteger a tripulação. Nos seus aposentos, Adira diz para Michael que Senna conhecia o algoritmo necessário para encontrar a sede da Federação, entregando para Michael um pad com as coordenadas já inseridas. Adira pega um violoncelo, começa a tocar uma canção de Niná que diz ter sido cantada pelos pais de Senna Tal quando ele era criança. A memória dos seus hospedeiros anteriores estão voltando lentamente. Michael vai embora e uma manifestação de Gray, brincando, diz a Adira que ela precisa de algum trabalho. Ele observa que a Adira não disse a Michael que ela ainda pode vê-lo. Os dois admitem que não sabem por que ou como ela pode vê-lo, e ele ajuda ela a praticar o violoncelo enquanto a Discovery segue o seu rumo. E aí se encerra o episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Esse é um episódio bem Star Trek, bem psicológico, calcado em fatos anteriores da franquia, como os trios, muitos diálogos, um tanto de mistério, desenvolvimento de personagens, e a Adira nesse episódio é o centro do mistério. Se vê preconceito também, os trios como hospedeira humana, um clássico conflito de Star Trek aparecendo. Nós sabemos como é que isso vai acabar, mas o que a gente se interessa mesmo é saber qual vai ser o caminho para chegar até lá. Aliás, eu gostei muito que a Adira fosse o centro desse episódio e a Michael fosse apenas uma coadjuvante. Toda a história de Adira
Adira com Gray é contado de uma forma direta e objetiva, sem floreios, meias palavras, não, é bem claro. Você ainda tem um conflito interno dos trios, mas mesmo assim o procedimento segue em frente até que vemos que agora Adira é Adira Tal, o sétimo hospedeiro do simbionte Tal. Já a subtrama do episódio, com o Saru tentando levar a moral da tripulação e curá-los, foi bem bacana. Nós vemos o transtorno de estresse pós-traumático de Detmer, que tinha sumido no episódio passado, reaparecer agora e com força. Stamets também demonstra seu estresse ao desprezar uma ideia da Tilly. Detmer foi uma personagem mais desenvolvida nas cenas que vemos, e aqui a JoJo só serviu para alívio cômico. Aliás, eu gostei muito de ver o Dr. Hugh Culber participando ativamente do episódio com seu diário médico no início, a participação mais efetiva. O Wilson Cruz merece. E nós começamos a ver o surgimento da inteligência artificial que nós vamos chamar de Zara no short track Calypso e o seu especial gosto por filmes antigos da Terra do século XX. Passemos então às curiosidades. Primeiro, voltar os droids Dot 7. Se você ouviu outros episódios do Dobra 9, sabe que eles aparecem no episódio Such Sweet Sorrow, do final da segunda temporada de Discovery, e no short track Ephraim and Dot. O tricorder médico que o Dr. Culber usa é muito parecido com o tricorder que o Dr. McCoy usou em diversos episódios da série clássica, inclusive com aquela peça que espera na mão, né? Ele fica numa das mãos e o tricorder na outra. O uniforme que a Dra. Pollard usa é semelhante ao uniforme que a comandante Nian usa, que parece um vestido curto, mas com calças por baixo. O Rasperat Bajoriano aparece no episódio Preemptive Strike da nova geração e foi mencionado pela primeira Bajoriana que apareceu na série, a Tenente Rolari. Essa comida aparece em vários episódios de DS9 e parece um burrito, que é um prato típico da culinária mexicana. No tempo da onde vem a Discovery, humanos nunca se uniram a simbiontes trio, e eles estão certos. Até onde vai o conhecimento da Discovery, não houve uma união entre o simbionte trio e um humano. Nós sabemos que na nova geração, no episódio The Host, William Riker se uniu temporariamente a um simbionte. O objetivo era salvar o simbionte que estava no embaixador. Como isso ocorreu cerca de 100 anos depois do tempo da Discovery, está certo. Nós vimos o planeta Trio no episódio Equilibrium de Deep Space Nine. As cavernas com as piscinas leitosas são semelhantes a desse episódio. E a isoboramina também é mencionada lá. O tardígrado, que o Stamets citou, apareceu no episódio Context for the Kings, in the Butcher's Knife, Cares Not for the Lamb's Cry, da primeira temporada de Discovery. Nesse episódio, a tripulação encontrou um tardígrado mutante gigante, apelidado de Reaper, na nave irmã da Discovery, o SS Glenn. No episódio New Eden da segunda temporada de Discovery, Tilly também queria tentar usar um pouco de matéria escura para fazer uma nova interface para o motor de esporos. Quando Culber sugere que Michael vá com Adira para a superfície do planeta, ele diz que Adira viu tudo o que ela tinha a ser tirado dela e Michael deveria entender. Bem, Michael foi julgada, condenada e enviada para uma prisão da Federação no episódio Battlefield at the Binary Stars da primeira temporada de Discovery. A réplica de Burnham, Você Também, faz referência ao fato que na segunda temporada, Culber voltou dos mortos e teve um corpo totalmente novo e reconstruído pela rede micelial. Eles podiam usar o transporte para até o planeta, certo? Bem, no episódio da Host da nova geração, foi dito que um trio não deveria usar o transporte porque poderia danificar o simbionte. Mas já em Deep Space Nine, já dizia Dax, usa o transporte direto. Como é que resolve esse conflito? Sei lá, o que eu suspeito é que seja para não correr riscos, a tecnologia de transporte da Discovery não era ainda tão avançada, não sei, alguma coisa do tipo. Os Guardiões de Trio dizem que há 2000 anos não há uma instância registrada de uma união entre um humano e um simbionte, apesar do que aconteceu com o Riker no episódio da Host. Ou os trios não querem que seja divulgado, ou não foi mencionado, que eu acho mais difícil. A doutora Crusher teria que mencionar nos seus diários médicos. Mas vindo que os trios não queriam que a população deles soubesse que a maioria dos trios poderia ser unida a um simbionte, fico mais por esse lado. Para quem não lembra, no episódio Equilibrium de Deep Space Nine, isso é mencionado. E aí a gente começa a ver o surgimento da inteligência artificial, que nós chamamos de Zara, que apareceu no short track Calypso. Curiosidade, a voz pertence a Annabelle Wallis, que entre outras coisas é a namorada de Chris Pine, o Capitão Kirk dos filmes da linha Kelvin, desde 2018. As Cavernas Sagradas de Makala, em Trio, aparece pela primeira vez no episódio Rejoined de Deep Space Nine. Se você olhar o orbe no canto, você verá a insígnia Trio, que também apareceu nesse episódio. Saru menciona uma colheita de Kelp. Nós vimos essa colheita acontecendo no episódio The Brightest Star do Short Tracks. As flores vermelhas que adornam a mesa de jantar vêm dos seus aposentos e são uma lembrança que ele tem do seu planeta natal Kaminar. O haiku é uma forma curta de poesia japonesa, geralmente caracterizada por 3 aspectos. A essência é o corte. Além das 17 sílabas distribuídas em 3 versos, 5, 7 e 5, o haiku não tem uma rima nem um título. Existe um sistema operacional para computadores cujo nome é Haiku OS, baseado nos conceitos de outros
sistema, o BOS. Se você viu a 7ª temporada de Deep Space Nine, reconhecerá uma semelhança entre as histórias de Adira Tal e Ezri Dax. Ambas se juntaram ao simbionte por causa de uma emergência. Naves geracionais são mencionadas em Star Trek pelo menos em Voyager e Enterprise. Tocar violoncelo, o povo daquela época gosta desse instrumento, hein? Miles O'Brien aparece no episódio da Nova Geração tocando, assim como em outros episódios vemos quartetos de cordas e alguém tocando violoncelo. E o xadrez, não só o xadrez tridimensional, que é popularizado pela série clássica, é comum nesse tempo. Nós vimos partidas de xadrez sendo jogadas em Enterprise, como o episódio Observer Effect. Em Lower Decks, o Q coloca a tripulação da ponte da Cerritos em um tabuleiro de xadrez, jogando contra cartas de baralho. Tinha que ser o Q. Tal teve 3 hospedeiros anteriores que serviram na Frota Estelar, e nós temos um vislumbre de como é que está o uniforme mais ou menos por essa época. Um uniforme mais militar, com dragonas, a insígnia moderna, mas tem um capitão usando o uniforme do tempo de Star Trek Picard. Bem, não é a primeira vez que vemos sessões de filmes antigos entretendo a tripulação de uma nave. Tucker, engenheiro-chefe da NX-01 Enterprise, organizava noites semanais de filmes de terror a bordo da nave. Nos episódios Cold Front e The Catwalk, foi citado que eles tinham um banco de dados de cerca de 50 mil filmes. No episódio Repression de Star Trek Voyager, Tom Paris também começou noites de cinema a bordo da Voyager, usando o holodeck. E quando eu vi a Adira falando com Gray como se ele fosse real, eu me lembrei de uma outra série, Battlestar Galactica, a nova dos anos 2000, com aquele pilantra maldito do Gaius Baltar vendo uma Cylon modelo 6 se materializando ao seu lado e falando com ele, interagindo. Vale lembrar que Battlestar Galactica teve Ronald D. Moore, que foi um famoso roteirista de Nova Geração, Deep Space Nine e alguns episódios de Voyager. Ronald D. Moore foi o produtor executivo do remake de Galactica. Concluindo sobre o episódio. É um episódio que não desenvolve tanto assim a história principal, mas coloca alguns elementos que são necessários para a trama e principalmente trabalha os personagens. Star Trek é uma série de personagens. Não tem explosões, combates espaciais, atividade extraveicular, nada, mas tem psicologia aplicada. Não tinha conselheiro na nave, isso é uma coisa da Nova Geração para frente, e a ênfase no que é uma tripulação. Juntos somos mais do que a soma de cada um dos indivíduos. E mais uma vez a temporada continua nos brindando com episódios ótimos. Com isso fechamos esse episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Mais uma vez a nossa recomendação, visite o nosso site em www.comboconteúdo.com para consumir conteúdo de qualidade, não só podcast como o Dobra 9, mas sobre diversos assuntos, também snippets e outros conteúdos diversos. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Se você tiver curiosidade sobre computação clássica, podcast que eu cometo há mais de 10 anos com mais 4 mentes em baixa resolução. E por último, mas não menos importante, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Mais uma vez, meu muito obrigado a Lúcia Hax pelas vários dos easter eggs que eu comentei nesse episódio. Frequências de instalação encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.